Oi, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e trago aqui mais um tema a ser estudado. Um tema bastante polêmico também e que se tem pouco conhecimento. E muitas vezes a maioria das pessoas entendem errado e por isso que tem gente que nem crê, né? Então, o que é um avivamento na Bíblia? Haverá avivamento no Brasil? A maioria das pessoas tem uma definição errada sobre o que é um avivamento. E por isso muitos nem acreditam em avivamento. Então a gente tem a primeira pergunta, o que não é um avivamento? Segunda pergunta, o que é um avivamento? Terceira pergunta, quando ocorre um avivamento? Quarto, quais os resultados que provam ser um avivamento? Quinto, houveram avivamentos na história da igreja até hoje? Sexto, o que o discipulado tem a ver com avivamentos? Sétimo, foi um avivamento que aconteceu em Asbury, nos Estados Unidos, em 8 de fevereiro de 2023. E oitava, haverá um avivamento no Brasil? Então vamos lá. O que não é um avivamento? Avivamento não é oração em línguas, sinais e prodígios, conforme descrito em Joel 2, gente orando nos montes, profecias, gente cantando a Deus, música, muita música e show gospel de bandas e cantores, com muitos decibéis de som alto e todos pulando e dançando. Avivamento não tem nada a ver com música. Quando ocorre numa reunião e todos passam a orar em línguas, pular e saltar em alegria, isso não é avivamento. A manifestação dos 9 dons do Espírito Santo é sinal do batismo com o Espírito Santo, não de avivamento. Mas não é um avivamento. E mesmo não sendo avivamento, só o fato de que há um mover especial de Deus, uma adoração de louvor contínua e espontânea ao Deus Todo-Poderoso, sem dúvidas trará impactos e mudanças significativas, ao menos na localidade onde está acontecendo. Mas não é um avivamento. E não podemos ter um espírito crítico e fariseu na base do se não for comigo não é de Deus, isso pode ser inveja. Note bem. E todos nós estamos sujeitos a esse sentimento, infelizmente. Mas vamos aprender. O que é um avivamento na Bíblia? Interessa começar por lá. Vamos lá. O texto base está em Abacuque 3:2. Aqui ele está em hebraico, né? E a tradução logo a seguir. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A Bíblia hebraica traduz: ó Eterno, ouvi tua palavra sobre o exílio eminente, fiquei atemorizado. Ó Eterno, mantém sempre viva a tua obra, Israel, ao longo dos anos de exílio. No decorrer do tempo, torna reconhecida, e mesmo em tua justificada ira, lembra-te de ser misericordioso. O Tanar hebraico, em português, que é todo o Antigo Testamento. Temos mais uma tradução aqui. Yahvé, ouvi a tua fama, temi, Yahvé, a tua obra. Em nosso tempo, faz revivê-la. Em nosso tempo, manifesta a tua cólera, manifesta na cólera, lembra de ter compaixão. A Bíblia de Jerusalém Católica. E temos mais outra aqui. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. A revista atualizada. Aviva traduz a palavra kayach, viver, ter vida, sustentar a vida, reviver, ter a vida ou saúde recuperada, ser restaurada a vida. A ideia de viver vai além da existência física, mas inclui também a vida espiritual e eterna. Esse termo aviva carrega consigo a esperança e a promessa de uma vida plena e eterna para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Este é o sentido do termo avivamento no original hebraico, que vem no substantivo desse verbo avivar. Prosseguindo. Avivamento é uma visitação do Espírito Santo sobre uma cidade, região ou congregação, trazendo uma nova consciência da presença de Deus tão grande que causa um impacto poderoso na vida das pessoas. Então não é um oba-oba. O avivamento transforma a natureza, o caráter dessas pessoas envolvidas. As pessoas mudam de vida, a vida em obediência a Jesus. Passam a viver como Jesus ordenou. Então, o avivamento ele é algo sobrenatural
e ele tem um impacto na natureza da raça de Adão, daquelas pessoas que estão frias com, os ensinamentos de Jesus. Passam a viver como Jesus ordenou. Há uma consciência clara e objetiva dos pecados que se estão cometendo e da sua gravidade. A salvação, a cura, a libertação. Todo o fervor não se materializa em que as pessoas não se arrependam dos seus pecados. Então, há esse grande sinal que é o arrependimento. Quando ocorre um avivamento? Não acontece quando as pessoas querem. Não é fruto de obra de campanhas especiais, de grandes homens e mulheres de Deus, não. E ricos e famosos chamados avivalistas. Não, 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 nada a ver com isso. Mas acontece quando a situação espiritual de um lugar está morta, está precisando do socorro de Deus. Quando há um avivamento, esvaziamento nos cultos, no discipulado, nas orações, na palavra de Deus. Os filhos dos crentes desviados no mundo, então há um caos geral. Falta de interesse em missões. Os crentes se contentam em ficar em reuniões em suas casas e nada mais do que uma mera rotina. A aceitação como normal dos costumes e práticas da agenda e das festas do mundo e da política, hoje podre, com essa briga cheia de ódio entre esquerda e direita. Falta de fervor no uso dos dons e dos serviços da graça de Deus em favor da comunidade cristã e das pessoas, de uma forma em geral. Monotonia espiritual, gente que não prega o evangelho aos que nada conhecem do evangelho. Há muita religiosidade, mas uma vida espiritual morta. As pessoas não nasceram de novo. Já não se vive a vida com Jesus. Já não sente falta da presença de Deus. Não tem a presença de Deus e não sente falta. Depende da misericórdia e da graça de Deus. Não é mérito de homens e nem igrejas ricas e grandes e famosas que trazem grandes avivalistas e homens daqui e mulheres de lá, de fora do país. Nada a ver com isso. Acontece onde menos se espera. O avivamento é de natureza imprevisível, que só o Espírito Santo sabe quando ele fará. Quarta pergunta: quais os resultados que provam ser um avivamento? Aqui fica mais fácil da gente definir. Quais são? O avivamento é de natureza imprevisível. Como eu disse, que só o Espírito Santo sabe quando fará e o motivo por que fará. Como o vento que não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, como disse Jesus lá em João 3. Mas quando ocorre um fato, de fato um avivamento de verdade, tem que acontecer. Então vamos lá. Primeiro, os cristãos se conscientizam dos seus pecados ocultos e os trazem à luz da palavra de Deus. Segundo, há um arrependimento verdadeiro nas pessoas, mudança da mentalidade e no modo de vida. Terceiro, há um quebrantamento nas pessoas, todos compreendem a gravidade da sua vida vivida em pecados, separados de Deus, uma farsa espiritual. Quarto, as pessoas são movidas pelo Espírito Santo para confessar os seus pecados e buscar correção e disciplina mediante a palavra de Deus. Quinto, as pessoas pedem perdão a Deus, compungidos de coração e agora cheios do temor a Deus. Eles se conscientizam disso. Sexto, as pessoas fazem restituição naquilo que defraudaram as pessoas e de sua própria congregação, como Zaqueu. Sétimo, as pessoas se reconciliam com Deus e com seus desafetos, com a congregação, especialmente nos casos de divisão, de calúnias, problemas entre famílias. Há uma reconciliação. Hoje, então, essas questões políticas de esquerda e direita, em que há divisão dentro da própria família. Oitavo, as pessoas colocam suas vidas em ordem na presença de Deus e não aceitam mais viver com mentiras e falsidades, com uma religiosidade hipócrita apenas para mostrar aos outros. Nono, há uma mudança de vida e de caráter, resultado dessa consciência da presença de Deus, que é tão grande, tão marcante, que as pessoas de fato veem. Cai a ficha, né? A gente diria hoje no popular. A situação terrível de pecado em que viviam e a gravidade, colocando a sua alma em perigo. E aí, arrependidos, eles querem mudar e mudam. Entendem que viver uma religiosidade baseada em ir ao templo ou ir reunir na casa, que seja, como se isso é que fosse importante para Deus. Um fato importante no avivamento é que, como ele
é uma obra exclusiva do Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo, o verdadeiro avivamento não glorifica homens, pastores, apóstolos, profetas e nem denominações. O verdadeiro avivamento, ele leva as pessoas, inclusive os líderes, os pastores, à centralidade de Cristo Jesus, isto é, a viver o quinto pilar do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é Senhor e Jesus Cristo voltará. São 6 pilares. Assim, há uma nova apreciação da pessoa e do senhorio do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Os 6 pilares do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acabei de citar. As pessoas avivadas passam a sentir e nutrir uma grande alegria, um gozo espiritual em entregar a sua vida a Cristo, de fato, a viver para Cristo, a obedecer a Cristo e a compartilhar com os irmãos sem barreiras. Avivamento espiritual é quando o Espírito Santo traz uma nova vida para congregações, igrejas locais, cidades ou regiões cristãs que se encontravam mortas espiritualmente pelos pecados, pela dureza de coração, pela idolatria, pelo paganismo, pelo mundanismo, pela vida como mentiroso, fofoqueiro, falso, caluniador, difamador, cheio de ódio, ressentimentos, mágoas. Houveram avivamentos na história da igreja? Vamos lá. Movimentos de avivamento vêm acontecendo regularmente através da história da igreja, porque é necessário. A reforma protestante no século XVI foi o maior avivamento de toda a história da igreja, desde os tempos dos apóstolos de Jesus Cristo. De lá para cá. O retorno à palavra de Deus como única regra de fé dos cristãos, a simplicidade do culto a Deus, a mensagem da graça de Jesus Cristo. A reforma protestante ela mudou a cara da igreja de Jesus, ela mudou os continentes na vida política, economia. O nascimento dos Estados Unidos e o renascimento de Israel são frutos vindos da reforma protestante. É inconteste. Ler Bíblia como você lê hoje, seja católico ou evangélico, você tem Bíblia na sua mão, Bíblia na sua casa. Ou mesmo pessoa sem religião nenhuma. É graças à reforma protestante. Um homem sai de casa com uma folhinha e prega no local. E as coisas começam a acontecer. Martinho Lutero fez isso. Sem estrondo, sem atmosfera poderosa ou algo parecido. Esse gesto mudou a história. E ele não intencionou isso. Foi Deus usando. No século XVIII, na Inglaterra, Escócia e países de Gales, houveram avivamentos que transbordaram para os Estados Unidos. Isto é, nas 13 colônias que deram origem à nação americana, saíram daí George Whitefield, calvinista, e John Wesley, arminiano. Deram um problemão com isso, mas o avivamento aconteceu. No século XIX, houve um segundo avivamento nos Estados Unidos, um grande despertamento espiritual, e que produziu movimentos de santidade entre os metodistas e wesleyanos. Daí surgiu Charles Finney. No início do século XX, houve um avivamento na Coreia, antes da divisão de Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Tudo começou com uma reunião de oração de homens presbiterianos, 1000 homens orando, e houve arrependimento com confissão de pecados, e que produziu a conversão de milhares de coreanos, a ponto que a igreja presbiteriana foi, durante muito tempo, a maior igreja do mundo. Depois a Coreia se dividiu, os cristãos da Coreia acabaram confiando na ideologia que hoje lá impera, né? E hoje lá, para ter uma Bíblia, eles correm risco de vida. Avivamento na China. O Partido Comunista na China não permite a liberação de informações, mas a Igreja de Deus na China hoje talvez seja maior do que nos Estados Unidos, e nós não sabemos. O Evangelho tem crescido na China, com o discipulado nas casas, que retornou com outro avivamento, que falarei mais adiante. Avivamento na África do Sul, avivamento na década de 60 entre os Zulus, no apartheid. Os pretos e brancos se congregavam em igrejas separadas, formavam filas separadas, filas de pretos e filas de brancos. No avivamento que o Espírito Santo trouxe àquele lugar, o racismo caiu por terra e se tornou uma igreja de 10.000 pessoas, com cristãos pretos e cristãos brancos, louvando e adorando a Deus, a Cristo Jesus, juntos, pela primeira vez na história, como irmãos de fé, família de fé, que são em Cristo Jesus, meu Senhor, pretos e brancos na mesma fila, almoçando juntos, conversando como irmãos, sem racismo, sem preconceito da cor, mas na comunhão do Espírito Santo, a koinonia, servindo ao mesmo Senhor deles e nosso, Jesus Cristo.
O racismo tem origem no coração da raça de Adão, e somente o Espírito Santo pode ir na raiz do problema e trazer a libertação em Cristo Jesus, produzindo um novo nascimento de que Jesus nos ensinou. Isso ele fez lá. O movimento de discipulado. Se você se reúne nas casas em discipulado e não acredita em avivamento, saiba que o retorno da igreja a obedecer o discipulado de Jesus é fruto de um avivamento. O movimento de discipulado na Argentina foi fruto de um avivamento que começou em 1967. Eu tinha 6 anos de idade. Em Buenos Aires, Albert Darling, filho argentino de um cristão irlandês, meu xará, e executivo do departamento de marketing da Coca-Cola, Export Corporation, foi batizado no Espírito Santo e começou uma reunião de oração. Toda segunda-feira em sua casa, com um grupo de uns 20 irmãos. À medida que se reuniam para orar por avivamento nas igrejas na Argentina, irmãos de várias denominações começaram a ser cheios do Espírito Santo e o grupo de oração cresceu de tal forma que logo se tornou impossível continuar reunindo-se naquela casa. Alugaram um salão que também ficou pequeno e mesmo aconteceu com um grande templo colocando à disposição dele. Foi colocado, obrigando-os a mudar o grupo de oração para um teatro com capacidade para 1.500 pessoas. A maior parte dos irmãos pertencia aos Irmãos Livres, inclusive o casal Darling, mas havia também batistas, menonitas, membros da Aliança Cristã e Missionária, da União Evangélica da América do Sul e irmãos de grupos independentes. Predominavam nas reuniões a oração, a adoração e o amor uns pelos outros, e havia grande expectativa por coisas maravilhosas do Senhor. Os incrédulos que passavam em frente ao teatro entravam para ver o que Deus estava fazendo. A presença do Senhor os convencia de tal maneira que caíam com o rosto em terra. Outros sentiam as algemas e correntes do pecado caindo de suas vidas enquanto entravam na presença do Senhor, e outros ainda eram curados. Como resultado desse mover, cerca de uns 10 pastores, participantes regulares das reuniões, começaram a encontrar-se todo sábado para desenvolver um relacionamento mais íntimo. Com o tempo, este número chegaria a cerca de 25 líderes, mas entre esses, o que mais se destacaram foram Orville Swindle, missionário americano na Argentina desde 1959 e estabelecido em Buenos Aires desde 1967, Kate Benson, missionário americano na Argentina desde 1958, estabelecido em Buenos Aires desde 1965. Ivan Baker, argentino de descendência inglesa e líder numa igreja dos Irmãos Livres. Jorge Mitian, esse eu conheço bem, armênio, nascido em Haifa, Palestina, cuja família se radicou na Argentina quando ele era garoto de 7 anos. E Juan Carlos Ortiz, pastor argentino das Assembleias de Deus, autor do livro O Discípulo. Foram principalmente esses homens que delinearam os princípios deste movimento na Argentina. Basicamente, a mensagem do Evangelho do Reino se dividia em 3 pontos principais: Jesus como o Senhor das nossas vidas, Jesus como o Senhor da Igreja e Jesus como o Senhor do Universo. A revelação sobre o discipulado. Embora o grupo de pastores que se reuniam aos sábados de manhã e conduziam as reuniões de segunda à noite obtivesse consideráveis resultados evangelísticos, começaram a buscar uma forma descomplicada e não dispendiosa de conservar os frutos e edificar a igreja, que é muito importante. De acordo com Orville Swindle, a resposta teria de ser simples e prática, aplicável em qualquer situação, tanto entre pobres como entre ricos, em tempos de perseguição ou de liberdade, em meio a um avivamento espiritual ou em novos campos de trabalho, entre profissionais ou entre operários. Ivan Baker e Swindle tinham tido contato com os navegantes, um movimento evangélico interdenominacional, iniciado nos Estados Unidos entre os marinheiros durante a Segunda Guerra Mundial, cujo propósito era a evangelização e o treinamento de novos convertidos. Eles enfatizavam o estudo e a memorização de textos bíblicos e o trabalho pessoal de acompanhamento e o discipulado. Mateus 28, 19. Começaram a voltar para a última ordem que Jesus deu. Foi especialmente Ivan Baker quem viu as tremendas possibilidades do plano dos navegantes. Consistia de um cristão ganhar e treinar uma outra pessoa no espaço de 1 ano. E logo os dois repetiriam o processo sucessivamente. Ao fim de 2 anos haveria 4, em 3 anos 8, em 4 anos 16 e assim por diante. Ele viu que o crescimento numérico seria lento no princípio, mas ao cabo de 10 anos haveria mais de 1.000 novos crentes e em 20 anos haveria 1 milhão e 30 anos
1 bilhão. Audacioso. E além disso, o plano poderia ser facilmente ensinado sem exigir equipamentos especiais, dinheiro ou demasiadamente tempo livre. Ao estudar os evangelhos, Baker viu que o método de Jesus para treinar e enviar discípulos era simples e sem sofisticação. Eis as lições essenciais que descobriu nos 4 evangelhos. Jesus deu de si mesmo mais do que deu sermões. Jesus foi até as pessoas, não pediu que viesse a ele para escutá-lo. Terceiro, ele aceitou as circunstâncias, tais como à beira do mar, à beira-mar, na montanha, no poço, nos lares. Seus maiores pronunciamentos foram em meio às circunstâncias mais simples. Ele não estava preso a reuniões nas casas, contrário do que se pensa hoje. Somente buscou aqueles que estavam com fome e sede de justiça. E quinto, fez uma seleção dos seus discípulos. Nunca procurou segurar aqueles que desejavam deixá-lo. Mais tarde enviou aqueles que havia selecionado em missões especiais. Esse é o detalhe. Sexto, ele levou somente 3 anos e meio para formar 12 apóstolos. Os discípulos estavam aparentemente sem preparação quando ele os enviou. Obviamente que Jesus dependia do Espírito Santo para completar o trabalho necessário neles. Porém, ao expor para a sua congregação essas condições básicas estabelecidas por Jesus, para o discipulado, Ivan ficou frustrado e decepcionado. As pessoas estavam acomodadas e acostumadas a ter líderes sobre si, fazendo o trabalho de evangelismo e edificação. Né? Eles fazem, a gente está aqui só. Não queriam assumir a responsabilidade pessoal por outros para produzir um evangelismo mais eficaz. Sendo assim, ele e sua esposa fizeram algo radical. Sem informar sua congregação, começaram a evangelizar os vizinhos do bairro usando os princípios de discipulado que ele descobriram dos evangelhos. Tá aí, hein? Logo surgiu um pequeno grupo reunindo-se para tomar chá juntos, para orar bem cedo, de manhã, para estudos bíblicos e para buscar conselho pastoral. Frequentemente, nos domingos pela manhã, eles se reuniam e logo saíam para evangelizar. Depois de 6 a 8 meses, tinha um grupo estável de umas 12 pessoas. Durante todo esse tempo, ele continuava em vão tentando reorientar sua congregação de acordo com o plano acima mencionado. Discipulado não é fácil. Mas, mesmo assim, os resultados obtidos com este grupo o convenceram de sua praticidade. Foi então que resolveu apresentar o grupo à igreja na reunião de domingo à tarde. Ao ver novas pessoas chegando, os irmãos pensaram que finalmente alguns da redondeza estavam mostrando interesse no evangelho. Quando Ivan apresentou os novos convertidos e como ele e sua esposa os haviam ganho, a congregação ficou envergonhada, pois viu que esses meninos em Cristo estavam bem orientados e espiritualmente crescidos e que alguns deles já haviam levado seus parentes e amigos a Cristo. É o discipulado. Ao terminar a reunião, um dos presbíteros veio a Ivan, confessou sua dureza de coração e sua vergonha e disse: "Diga-nos como fazer, Ivan. Estamos dispostos a obedecer." Ivan percebeu que não poderia assumir esse plano sozinho, não dá, né? Viu que teria que preparar homens que, por sua vez, preparassem outros e assim por diante, que é a visão de Jesus, né, no discipulado. Por 3 meses treinou seus presbíteros e depois dividiu todos os membros da congregação que estavam dispostos a trabalhar em 3 grupos, sob a autoridade dos 3 presbíteros. Alterou também a estrutura tradicional da igreja, pois viu que o excesso de reunião não deixava tempo para se fazer discípulos. Durante o ano de 1968, Ivan Baker e George Mitian estiveram compartilhando com o grupo de pastores seus pensamentos e descobertas sobre o senhorio de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus e como fazer discípulos, coisas centrais na mensagem de Jesus. Mas foi através de Juan Carlos Ortiz que essas verdades se tornaram mundialmente conhecidas e a visão da redescoberta do discipulado chegou ao Brasil. Aprendi com meu pastor falecido, Stanley Arthur Ramos, e conheço pessoalmente o George Mitian também sobre isso, hoje mais ligado ao Jamie Noble. É um avivamento o que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos. Então, a visão prática, agora nós vamos tratar desse assunto. Muito bem. O avivamento ocorreu na Universidade de Asbury em fevereiro de 2023. Não continua nos mesmos moldes, mas a universidade e a comunidade cristã ainda trabalham para entender o impacto desse movimento de fé e oração. O evento original durou 17 dias, mas a comunidade de Asbury ainda se dedica a discipular os alunos que foram impactados e a compartilhar o evangelho em todo o mundo, além de testemunhar movimentos semelhantes que ocorreram em outras partes do mundo após o evento.
Muitos afirmam que o que está acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos, é emocionalismo. Pode ser emocionalismo em Asbury, nos Estados Unidos? É possível confundir emocionalismo com avivamento? Porque nós somos muito religiosos por natureza. Como saber? Jesus ensinou que pelos frutos conheceremos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus 7, 16, 18. O que aconteceu em Asbury em 2023? Um evento religioso espontâneo. Começou na capela da Universidade Asbury e se estendeu por 17 dias consecutivos, atraindo milhares de pessoas de todo o país e do mundo. O culto não tinha previsão de término e era caracterizado por oração, louvor e testemunhos contínuos. O que acontece hoje? A comunidade de Asbury não organiza mais serviços públicos como parte do avivamento, mas a experiência continua através das iniciativas de discipulado para os estudantes. Então, eles começaram a fazer discipulado, que não estavam fazendo até então. Grupos de estudantes viajaram para compartilhar seus testemunhos e encorajar outras comunidades cristãs. A universidade tem buscado espalhar o evangelho e os valores do movimento. E as experiências em Asbury inspirou outros movimentos de oração em campos universitários e igrejas nos Estados Unidos. Então, em resumo, o avivamento em si terminou como um evento contínuo, mas sua influência se manifesta de outras formas, através do discipulado contínuo, da expansão da fé e da inspiração de novas iniciativas de oração e avivamento ao redor do mundo. Então, era um avivamento, porque como fruto transformou a vida de pessoas e continuou fazendo o discipulado, fazendo discípulos. O discipulado foi a última ordem de Jesus. Se o mover de Deus que lá ocorreu levou-os a obedecer à última ordem de Jesus, então, sem dúvidas, foi um avivamento de Deus, porque o avivamento ele leva à obediência das coisas do Senhor. E eles, nós temos aí 2 anos, e eles continuam fazendo discípulos, o que é muito importante. O que esses movimentos e avivamentos têm em comum ao longo da história? Centralidade na palavra de Deus, regra única de fé. Centralidade em Cristo, Jesus é Senhor. Consciência do pecado e das terríveis consequências que são dadas através dos testemunhos. Arrependimento de obras mortas, um dos 6 princípios de Hebreus 6, 1, 2. Confissão dos pecados, até então ocultos. E mudança radical de vida, de caráter. Uma transformação, santidade de vida, são características comuns de um verdadeiro avivamento, ou despertamento, como alguns também chamam. Uma das principais características é a santificação da vida de pessoas envolvidas com uma mudança de vida notável. Quer dizer, vivia no pecado e agora realmente ela começa a se consagrar a Deus. E a mudança de vida só pode ser aferida, verificada com o passar do tempo. A resposta definitiva sobre o que está acontecendo lá, eu creio que o resultado final é esse aí. Foi um discipulado. Na época, essa mensagem estava começando, mas hoje eles estão fazendo discípulos, como Jesus ordenou em 28:19. Eles voltaram, mudando a vida das pessoas e obedecendo à última ordem de Jesus, que muitas igrejas ainda não estão fazendo. Acham que é a opinião e não é a ordem de Jesus. Já na época, todos os sinais apontavam para uma resposta positiva, pelas informações que a gente tinha na época. Havendo conversões de pessoas a Cristo, havendo arrependimento das pessoas, havendo confissão de pecados, trazendo glória ao Senhor Jesus Cristo e assim avançando o reino de Deus no mundo com o testemunho deles. E atualmente eles estão fazendo discípulos como Jesus ordenou. Isso não resta dúvida que é um avivamento. Sem dúvida nenhuma. Perguntaram na época, não seria uma catarse coletiva, pastor? O que está acontecendo em Asbury? Catarse coletiva é quando as pessoas se apoiam, conversam entre si e desabafam umas com as outras, com o fim de encontrar paz, tranquilidade, leveza para os seus corações. É chamada de êxtase religioso. Isso é um acontecimento de natureza emocional e psicológica. Em Asbury, as pessoas estavam buscando reconciliação com Deus e com as pessoas, e hoje estão fazendo discípulos, obedecendo à última ordem de Jesus. São coisas totalmente diferentes. E por mais que se queira negar isso, é um avivamento. Ele foi mesmo. Haverá um avivamento no Brasil? A profecia, a visão de Billy Graham, ele teve uma visão de chuva caindo sobre a bandeira do Brasil. Nessa visão, o Espírito Santo teria dito a ele, será desta nação que virá o avivamento, que se espalhará pelo mundo. Então, quando nós estamos falando, não está falando de derramar de dons. Ele está falando de mudança de caráter. Se você olhar a igreja, o estado lamentável que está a igreja hoje, por causa dessas ideologias de esquerda e de direita,
e com coisa de paganismo, idolatria, mundanismo, a igreja brasileira precisa disso. Essa profecia ecoa na atualidade, com cristãos acreditando que o Brasil está sendo preparado para um grande mover do Espírito Santo, mas em termos de avivamento, significado e expectativa. A profecia de Billy Graham aponta para um propósito especial de Deus para o Brasil, de ser uma nação que impactará o mundo com o Evangelho. Esta mensagem de esperança tem motivado os cristãos brasileiros a buscar um renovo espiritual e a estarem preparados para um futuro avivamento. Somente o tempo dirá se esta profecia é de Deus, quando será cumprida ou se não. Mas lembrando que avivamento visa mudança de vida, santidade, arrependimento de pecados, obediência a Deus, correto? Devemos orar a Deus por um legítimo avivamento no Brasil, de magnitude nacional, porque aqui existem milhares de divisões na igreja de Deus no Brasil todo. Milhões de pessoas que saíram das suas congregações em pecados, deixando problemas não resolvidos, mágoas, culminaram em atritos, inimizade entre os pastores e líderes que não se falam. A maioria das igrejas nasceram de divisões conturbadas, uma divide com a outra, divide, subdivide, e sempre com um relacionamento dificultoso entre os pastores e membros, sem perdão no corpo de Cristo. Está infectada pelo vírus das ideologias políticas de esquerda e de direita, corrompendo a fé dos crentes como câncer, e trazendo divisão entre a própria família, porque uma turma fica com direito, turma de direito, estou acreditando nessas coisas. A igreja está cheia de pastores em pecados graves, conduzindo o rebanho de Deus, pastores adúlteros, com 2, 3 casamentos, onde muitos crentes vivem em pecado também e acham que isso é normal. A igreja precisa ser levada ao arrependimento aqui no Brasil. Em Asbury, tudo começou com um culto bem simples, de jovens, numa capela, nada intencional. Não tinha um grande avivalista ou grande convidado local, vindo de outro país, ou estado, ou cidade. Não foi nada planejado, tipo hoje, noite dos milagres, noite do avivamento, nada disso. Noite do avivamento, só nessa igreja. O avivamento não é um acontecimento que o ser humano possa prever com antecedência e mandar convites para as autoridades, pessoas ricas e aquelas pessoas que lhe interessam. Não tinha em Asbury nenhum ministério de louvor com sua direção manivela. Agora bata a palma, agora cante, agora adora o Senhor. Não havia nenhum grande teólogo no local, não um grande mestre que ia ensinar. Os jovens não estavam ensaiando teatro, nem música, nem danças, e nem retiro espiritual de jovens. Era um culto simples a Deus. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8 disse o Senhor Jesus. Deus vem cumprindo sua promessa enquanto aguardamos a volta de Jesus. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, 1, 2. A obra do Senhor não está só em Israel. Está em todo o povo do Senhor. Há exemplos de avivamentos na Bíblia? Sim, naturalmente. Há vários exemplos. Eu não vou lê-los aqui, mas eu vou citar para vocês. Dentro do contexto que foi explicado no começo do vídeo. Avivamento no tempo do rei Josias. Ao encontrar o livro da lei no templo, Josias levou Israel a um profundo avivamento. Segundo, avivamento no tempo do rei Asa. Em Judá, Asa dedicou o país a Deus e iniciou uma reforma que restaurou a adoração verdadeira, um exemplo de renovação da aliança com o Senhor, segundo Crônicas 15. Né? Terceiro, avivamento no tempo de Neemias e Esdras. O povo de Israel, sob a liderança de Neemias, renovou sua aliança com Deus e Esdras convocou um jejum para afastar o pecado, mostrando arrependimento e busca pela presença divina. Neemias 8, você vai ter que ler os 2 livros, né? Quarto, o avivamento no tempo do profeta Jonas, o arrependimento de Nínive, a pregação de Jonas. Os cidadãos de Nínive se arrependeram dos seus maus caminhos após a pregação de Jonas, o que demonstrava um avivamento coletivo através do arrependimento e da aceitação da mensagem de Deus. Jonas 3. Ezequiel 37, 5, 10, a visão profética do Vale dos Ossos Secos, simboliza o poder de Deus em trazer vida nova e restauração às situações de morte espiritual, um profundo avivamento do espírito, não apenas a restauração de Israel, mas hoje da igreja, porque a igreja são os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. A pregação de João Batista, Mateus 3:6, a pregação de arrependimento de João Batista no deserto preparou o caminho para Jesus, gerando um avivamento que atraiu pessoas de toda a região para serem batizadas. O Pentecostes, Atos 2:1-4, um dos exemplos mais conhecidos e mais poderosos de um avivamento com o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém,
resultou numa pregação poderosa, milhares de conversões e rápida expansão da igreja primitiva. Nascia a igreja no Novo Testamento. É um avivamento. Olha como é que eles estavam lá, todos amedrontados. Oitavo, o avivamento em Samaria, Atos 8:58. Após a perseguição em Jerusalém, o evangelista Filipe foi a Samaria e pregou a Cristo. Seu ministério foi acompanhado de sinais e milagres, levando a salvação de muitas pessoas e grande alegria na cidade. Como a igreja de Jesus, na Bíblia são os santos do Antigo Testamento e dos santos do Novo Testamento. Tem um vídeo explicando só sobre isso daí, né? Quem é a igreja na Bíblia? A igreja de Jesus na Bíblia. O Senhor é soberano para sempre, que determinar haverá um avivamento sobre a sua igreja. Então, esse é o avivamento. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, nos ajude. Pode deixar o seu comentário para a edificação dos irmãos. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal. Acione o sininho de notificações. Compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por nos seguir e assistir às minhas mensagens. Deus te abençoe.